Tu acha que ele se importa com o fato da Venezuela ser um narco-estado? Porque, sei lá, é meio que, puta... Eu não sei o que ele ganha com se meter nessa história aqui. Porra, porque tá bom, a gente tava falando que o petróleo seria um dos motivos da lista. Quais são os outros motivos da lista? O Maduro dançar? Não, esse é um motivo pro ego do Trump. Tá. Esse foi o motivo. Você diria que isso rolou de fato? Sim, porque o Trump, ele não tinha desde o começo a decisão de que ele queria retirar o Maduro do poder. Tá. Ele queria trabalhar com o Maduro. Ele queria fazer pressão pro Maduro ceder. Uhum. E aí o Maduro começou a provocar. Falou, você tá blefando. Você não vai me atacar. Começou. E aí eles começaram a mandar um monte de mensagem pro Maduro. Falar, a gente tem um acordo para te propor. Sai do país, vai, pega se torna um exilado, vai pra Turquia, fica lá, ninguém vai te acusar de crime nenhum, você tá livre, ninguém vai te perseguir, leva um dinheiro aí, vai com a sua família, você tá na paz. Ele não aceitou. Aí tudo bem. Aí o Trump foi lá, aí o Trump vai building up, né? Vai mobilizando mais tropas, manda o maior porta-aviões do mundo. Começa a parecer que ele é fraco. E aí o Maduro vai lá e faz uma dancinha no TikTok, tipo zombando. Vem me pegar, lá. Bom, aí o Trump olhou e aí mexeu no ego dele. Esse é um fator? Certamente é um fator na decisão. É o único fator? Não, porque é simplista falar que é o único fator. É simplista falar que é só o petróleo. Existem outros fatores mais importantes ainda para os Estados Unidos, além da dancinha e além do petróleo, que é a tal da doutrina Monroe. Que é uma história das antigas, né? Isso, século XIX. Os Estados Unidos viram e falaram assim, a Europa não pode estar posicionada dentro do continente americano. Ela não pode ter colônias aqui, ela não pode continuar expandindo, porque isso era uma segurança nacional para os Estados Unidos. Do ponto de vista geográfico, isso é pura geopolítica. Vários pensadores clássicos da geopolítica, de Mahan, que fala do poder marítimo, a Speakman, que fala do Rhineland e escreve sobre o poder da costa da Eurásia. Os dois falam. O que faz os Estados Unidos estar numa posição privilegiada no mundo é o fato dele estar no continente americano. O continente americano tem características únicas. Primeiro, ele está separado de todos os outros continentes por 2 grandes oceanos. Segundo, a América do Norte só tem fronteira com 2 países. Um deles é o Canadá, pouco habitado, que é uma extensão cultural, política da mesma história do que é os Estados Unidos. E no sul tem o México, que é uma outra civilização, mas ainda assim não párea, não tem força suficiente para nos ameaçar. Aí pode surgir uma outra potência nas Américas? Pode, na América do Sul. Mas a América do Sul está isolada geograficamente da América do Norte por alguns obstáculos geográficos. Já falei disso aqui, acho que com você lá atrás. Cordilheira dos Andes, Floresta Amazônica e o Istmo da América Central. Então não tem como marchar tropas do Brasil para lá, não consegue passar. E aí, então, eles olharam e falaram assim, os Estados Unidos estão numa posição muito privilegiada no tabuleiro do mundo. A não ser que um país de fora venha e construa bases aqui do lado. Ou nas ilhas do Caribe, ou num país na América Central, ou num país na América do Sul. E aí vai ser um problema. E aí surge, então, a doutrina Monroe, baseada na geopolítica para a defesa e sobrevivência do território americano e para a fundação da nação americana. Porque a nação estava toda dividida e ela era vulnerável. Então, ela não estar vulnerável ajudava a formação dos Estados Unidos e ajudava a sua segurança por consequência. Óbvio que a evolução dessa doutrina se ninguém pode vir aqui e se ninguém vai interferir, essa área vai ser minha. Então, ela pula de uma doutrina puramente de defesa para ser uma doutrina hegemônica, imperial, de domínio, de zona de influência. E é isso que vai acontecendo. O Trump resgatou essa doutrina e falou assim, a região mais importante para os Estados Unidos no mundo é as Américas. Isso nunca aconteceu. A não ser no século XIX. E isso é uma novidade. E aí, por que ele faz isso? Porque ele percebe que esses países inimigos e rivais dos Estados Unidos podem estar construindo bases muito sólidas dentro desse continente, que é o único jeito de acessar geograficamente os Estados Unidos de uma forma mais ameaçadora. Sim.
E ele escreve isso na Estratégia de Segurança Nacional Americana, que foi publicada agora no final do ano, em novembro, dezembro. E ele diz, olha, esse daqui é uma segunda versão da doutrina Monroe, a terceira versão, e a minha versão. E as Américas, o hemisfério ocidental, é o mais importante para os Estados Unidos. E nós não vamos deixar a influência dos outros aqui. Quais são essas influências? O lugar onde tem a maior presença de todos é a Venezuela. Porque é o estado que está próximo do eixo das ditaduras, que eu sempre falo, né? Que é Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, e Venezuela como um irmão menor. Então, você tem Grupo Wagner, você tem Guarda Revolucionária Iraniana, você tem Hezbollah, você tem Hamas, você tem Farc, na Venezuela. Tudo. Você tem inteligência cubana, que protege os 30 e poucos, 40 e poucos, na verdade, que morreram na operação para capturar o Maduro, eram todos do serviço de inteligência cubano, ou quase todos. Porque eu vi que Cuba decretou luto e tudo mais. Isso. Então, assim, a Venezuela já tinha sido invadida. A Venezuela já tinha sido ocupada por todos esses países. A Venezuela, por ser um estado fraco e falido, né, de uma ditadura em franca decadência, ela começou a depender demais desses outros países. Esses outros países começaram a ter uma presença muito grande. Isso é assustador do ponto de vista da segurança nacional para os Estados Unidos. Então, essa discussão não é sobre os Estados Unidos é bonzinho ou não. O jogo do tabuleiro de poder os seus inimigos vão tentar te cercar e vão tentar se aproximar e te colocar num checkmate. Ou você se posiciona e se movimenta, ou você vai rodar. E simplesmente o que está acontecendo é isso. Os Estados Unidos percebeu, olha, o que nos protege em última instância são esses oceanos. Essa é uma leitura do Trump. E uma leitura embasada na pura geopolítica. E aí ele fala, a Venezuela é o pior de todos esses lugares. A Venezuela, ao mesmo tempo, é o lugar onde tem o narcotráfico. A Venezuela é o lugar que está mandando mais imigrantes, não só para os Estados Unidos, para o Brasil. O maior número de imigrantes no Brasil, agora passou Portugal, são venezuelanos que estão aqui. A Venezuela é um lugar que, além de tudo isso, tem riqueza também. Então dá para justificar. Isso daí pode virar alguma coisa que dê certo. Tenta fazer isso com o Haiti. O Haiti não tem, é metade de uma micro-ilha. Você não... Como é que você vai fazer o Haiti dar certo? A Venezuela talvez exista a chance de fazer dar certo. Não porque você está necessariamente preocupado com a vida dos venezuelanos, mas porque uma Venezuela não dando certo, ela é um terreno fértil para todos os problemas do mundo transbordarem e chegarem no seu lugar. Se eu estou dizendo que a Venezuela é o lugar mais perigoso do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos, pela presença de toda essa galera, de todos esses países, é óbvio que esse é o lugar número 1 que você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, tirar o Maduro tem um efeito prático nesses grupos que estão na Venezuela? Porque assim, agora estão com medo, porque assim, o regime continua. Continua. Né? A Rodrigues está lá, meio que agora ela concede algumas coisas para os Estados Unidos aí, parece sair um acordo que tem deles produzirem petróleo, não sei o quê, mas é o regime. Então tá lá o cara ainda, né, do Hamas, talvez. Vamos, assim, o negócio vai acontecer em etapas, mas só finalizar esse raciocínio, eu volto para essa pergunta. Tá bom. O que as pessoas têm que entender o Trump não está preocupado com o venezuelano. Ele pode não estar preocupado diretamente, mas indiretamente a Venezuela ser um completo caos faz dela ser uma fonte de narcotráfico, faz dela ser uma fonte de imigrantes, que é uma plataforma política, uma posição, uma política dele que ele está tentando resolver. Faz no jogo geopolítico, no tabuleiro, os outros países todos colocarem as peças dentro da Venezuela e está muito próxima dos Estados Unidos. Então, a Venezuela ser o caos não é do interesse do Trump. Não é porque ele acorda todo dia e sofre com a dor dos venezuelanos. É porque o interesse americano é abalado por aquilo. Do mesmo jeito que assim, todos os países funcionam assim. Eu não estou dizendo que não existam preocupações genuínas de pessoas ou de governos em certos momentos com certas coisas do ponto de vista puramente moral. Mas desordem, caos, crime, problema,
transborda e gera problema de interesse para qualquer nação. Ponto final. Então, é inteligente você fazer isso. Não é porque você fez aquilo, porque você tem a melhor das boas intenções. No final, a intenção não tem tanto peso aqui. O que tem peso é que a gente resolva os grandes problemas do mundo. Porque um mundo com mais problemas, ele é um mundo muito pior. Ele é um mundo mais perigoso, mais incerto, mais instável, mais suscetível às guerras. Então, eu não sei o que é essa obsessão de ficar querendo entender a motivação do porquê alguém está fazendo. Talvez, em primeiro lugar, a gente tenha que se preocupar em resolver. Qual a motivação que te fez resolver aquilo? Não sei. É o seu ego. Não é seu altruísmo. Não, me fez bem pro meu ego doar dinheiro. Tá bom. Doa, tá bom. Que doe, entendeu? Tipo assim, por que essa discussão ela é tão purista? Quem é tão purista assim? Quem que acorda todo dia e fala, eu só faço as coisas pelo mais alto bem e não penso no meu interesse? Você tá dizendo que assim, agora, muito provavelmente, a situação da Venezuela melhorará? Agora nós temos uma abertura para começar uma mudança. Tá. Ela vai dar certo? Não sabemos. Antes, quando não tinha isso, ela ia dar certo? Sabíamos. Não ia dar certo. Tipo, era uma certeza. Dali, da onde a Venezuela estava, ela só tinha um lugar para ir. Mais pro fundo do poço. O que garante que a Rodrigues não é fiel ou leal o suficiente ao Maduro para dar uma engambelada? Como você disse, não é que o Trump administra para valer a Venezuela. Não é ele que tá lá, quem tá lá é ela. Isso. Né? O que garante pra gente, por exemplo, que ela não vai dar um Pelé no Trump e... Ela pode. Ela pode. Ela pode. Porque o regime tá lá. Isso. Só que, vamos lá, ele fez uma ação. E como é que é o quarto dele? E óbvio que isso é um serviço de inteligência. Não é, vazou combinado. Não. É serviço de inteligência, isso. Eu vou lá, grampeio o seu telefone, você é o cozinheiro da casa do Maduro, aí eu escuto você falando que você vai não sei o quê, aí eu descubro que você tem não sei quem. Eu vou juntando todas as peças e eu vou construindo a história inteira. Até que os Estados Unidos construíram um prédio que era uma imitação da casa do Maduro. E eles Teve isso, não vi. Teve. E passaram meses treinando a invasão da casa. Por quê? O Maduro tinha um quarto do pânico. E eles achavam que quando eles entrassem, ele ia dar tempo dele se trancar no quarto do pânico, dentre muitos dos obstáculos que a operação enfrentaria. E eles conseguiram entrar em 47 segundos. E ele estava fechando a porta do quarto do pânico e não conseguiu fechar a tempo porque os soldados e os policiais americanos chegaram, impediram e pegaram ele. Tão bem sucedida que foi a operação. Então, não é que teve um vazamento. Um serviço e uma operação de inteligência coletou as informações. Fez alguém contar alguma coisa? Certamente. Uhum. Deu dinheiro para alguém contar outra coisa? Certamente. Coagiu alguém para contar outra coisa? Certamente. Pegou a informação do celular de alguém que o cara nem sabe que certamente. Então, você juntou tudo isso, construiu o cenário e falou, vamos fazer a operação. E podia tudo ter dado... isso violação do direito internacional. Isso. Eu tô brincando. Isso. Não, mas assim, tipo, cadê? Os espiões russos não estão no Brasil. Isso não é violação do direito internacional. Verdade. Os espiões russos não estão na Europa. Não, mas e os espiões de Israel? Não, e os da China? Só o Brasil que não tem espião. Só o Brasil que não tem espião, mas o resto do mundo inteiro tem espião. Como assim? Que mundo é esse que as pessoas estão querendo fantasiar? Não, a espionagem é a violação do direito internacional. Sério? Em que momento da história não existiram espiões? Na história humana, a humanidade nasceu e ela nasceu e inventou o espião. Pô, não, e nós estamos falando, não, o direito internacional não deixa ter espião. Entendi. Caramba, tá bom? Então estamos a salvo. Entendi, então o direito internacional não deixa ter espião, então a gente não vai mais trabalhar com espião.
Pô, liga esse ar-condicionado aí com todo respeito. É, boa. Tá mó eu ia calor, falar caralho. isso. Ainda bem que você falou isso. Legal. Então, tá. Então, a gente tem... Não, mas a gente tá perdendo... A gente abriu umas caixas e deixou elas abertas então e não voltamos. A gente... Eu tô falando da operação. Vai. Não sei se você quer saber mais eu quero, da operação. Vai? Tá bom, operação. Eles foram lá, treinaram 5 meses na operação. Aquele prédio, você falou que eles construíram um prédio e ficaram lá treinando na operação. O que precisava acontecer? Você precisava desabilitar as baterias antiaéreas da Venezuela. E a Venezuela tem várias. Tá. Russas, inclusive, S-300, que são conhecidas. E tem algumas chinesas. Os americanos conseguiram aniquilar todas. Então, 150 aviões americanos decolaram de várias bases de dentro dos Estados Unidos continental e outras bases no Caribe e do porta-aviões. E essas 150 aeronaves entraram no espaço aéreo, desabilitando, destruindo radares e todas as baterias antiaéreas. O Trump comentou, a coisa ficou escura. E essa é uma capacidade que a gente tem. O comando cibernético americano desligou a energia em Caracas e desligou a internet. Porque na ação do Bin Laden, não sei se você lembra, na hora que começou a operação, e apareceu inclusive helicópteros que os Estados Unidos nunca tinham usado na vida, que eram helicópteros stealth, que eram aqueles helicópteros invisíveis, só que ninguém conhecia esses helicópteros, e eles apareceram pela primeira vez. Um paquistanês que estava na casa do lado pega e acorda no meio da noite, eu estava estudando no meio da noite, ouve uns barulhos, abre a janela e vê o helicóptero, vai lá e tira uma foto e posta no Twitter. E aí o mundo inteiro viu a foto e sabia que a operação estava acontecendo. Bom... Não erraram de novo. Não erraram. Viraram e falaram assim, vamos desligar a internet, vamos desligar a luz, a energia da Venezuela ou de Caracas, das partes que a gente precisa, acabar com as baterias antiaéreas, com os radares. Aí aviões de guerra eletrônica entraram bloqueando o sinal de todas as transmissões e bombardearam, todos esses aviões bombardearam tudo, e aí vem os helicópteros voando baixo, trazendo as tropas de operações especiais do Grupo Delta, que é um grupo de operações especiais. E aí eles sobrevoam até chegar na casa do Maduro, entram lá, matam todos os guardas cubanos, pegam o Maduro, prendem o Maduro, e não tem só militar americano. Esse é um ponto importante, porque os Estados Unidos alega que a operação não é uma operação de derrubada de um líder, mas é uma operação policial judiciária para prender um indiciado criminalmente. Então, o FBI e DEA vão junto e fazem a prisão e pegam ele. Óbvio que não dá para fazer uma prisão dessa em outro país sem uma operação militar. E pegam ele, trazem de volta, colocam no navio, o navio vai até Guantánamo, em Guantánamo ele pega o avião e vai para os Estados Unidos. Então, essa operação é um sucesso tático sem tamanho. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.